Bispo Miguel Incuto, da Igreja de Nova Vida em Caxias, como eu disse, bispo presidente do Conselho. Uma honra, um privilégio tê-lo conosco essa manhã. Que Deus possa abençoar. Amém. Obrigado, bispo. Tem água. Por favor. Bom dia, meus irmãos. Você pode ocupar o seu lugar. Louvo a Deus por esse privilégio que eu tenho de estar aqui com os irmãos. É muito raro eu me ausentar da igreja de Caxias domingo pela manhã. Domingo pela manhã é vamos dizer assim, o meu culto lá, não é? O culto que eu estou sempre ensinando lá à igreja, um pouquinho que Deus tem me dado. Mas fizeram uma pegadinha comigo aqui nesse compromisso, né? Já foi marcado há algum tempo, eu tive uma fraqueza e concordei de estar aqui domingo de manhã. Mas é um privilégio, peço perdão a Deus, já pedi a Deus, que eu fui um dos que vacilei, como descendente de italiano, melhor é o culto, a pizza na hora, eu realmente fiquei um pouco confuso ali, já pedi perdão a Deus. E preciso também, eu não sei se na sua casa é assim, na Bíblia tem uma expressão lá no Velho Testamento sobre um decreto que não pode ser mudado. Decreto dos persas, dos medos, né? O decreto que o cara dizia lá, não tinha como recorrer do decreto. Então, na minha casa tem um decreto, a minha mulher, eu estou debaixo de decreto da minha esposa, ela não pôde estar comigo aqui, e sempre que ela não pode estar comigo, ela me obriga, sobre anátema, eu ser amaldiçoado, de dar uma satisfação sobre a ausência dela. Então, a Kátia gostaria muito de estar aqui comigo, ainda mais que a gente vai falar sobre família. Eu sempre gosto que ela esteja aqui presente, me ouvindo falar sobre família e dizendo amém quando eu pregar aqui, não é? Pelo menos ela. Mas, em função das atividades de hoje, Dia das Crianças, ela é responsável lá pelo trabalho das crianças, e Caxias é uma igreja privilegiada nesse assunto. Normalmente nós temos lá 350 crianças por domingo, por culto. E hoje, com o Dia da Criança e uma bala, nós devemos ter muito mais criança, né? Porque tem aquela mamãe que fala assim, não, vai que hoje tem chocolate na igreja, tem bala, não é verdade? Então, razão dela não estar aqui, pediu que eu transmitisse o carinho dela, o respeito dela por todos os irmãos aqui. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. É muito importante o tema, essa prioridade da família. Nós lá na igreja de Caxias, na virada do ano, eu preguei uma mensagem em cima do texto de Samuel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos vivendo lá um ano que nós estamos dedicando o ano todo à ênfase da família, as pregações, os ensinos, eles foram desde janeiro sobre o assunto família. Semanas de oração, cultos especiais sobre família. E a família é realmente aquela nossa Jerusalém, né? Ide por todo mundo, Jerusalém, Samaria foi afastando. Não adianta nada ir lá para o outro lado do mundo pregar o evangelho, quando na nossa casa a gente tem sido, no mínimo, omisso, não é? Com essa questão. Então, eu quero compartilhar com você, não uma mensagem missionária, mas uma meditação sobre a nossa casa, a nossa família. A gente tem o hábito de colocar um título, né, nas mensagens, e a minha palavra hoje é a visão de Deus para a família. Eu vou ler um versículo que é Gênesis 12, versículo 3. Eu estou usando a Nova Versão Internacional das Escrituras. É Gênesis 12, verso 3, que diz assim: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração. Pai,
nós nos colocamos todos diante de Ti, naquela expectativa, naquela dependência. Não há nada na minha vida, não há nada na vida do meu irmão, da minha irmã, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, que o Senhor não saiba, que o Senhor não conheça os nossos acertos, as nossas falhas, a nossa convicção, fé, as nossas dúvidas. Então, por favor, Pai, nos alcança a todos com a Tua palavra, traduz esta palavra, esta meditação, de acordo com as variadas necessidades aqui na Tua casa, e que o Teu nome seja glorificado. O Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus, amém, amém. Uma boa pergunta que merece uma resposta consciente e que nasça não apenas da nossa mente, mas do nosso coração, é aquela pergunta que eu quero incentivar você a fazer a você mesmo, que é: onde eu pus, onde está a minha esperança? Bom, a minha esperança está em Deus. Pois é, mas essa é uma questão que nós temos que sempre voltar, em todas as fases da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nas crises da nossa vida, nas dificuldades. Nós temos sempre que voltar para o nosso coração e nos perguntar: aonde eu pus, aonde eu tenho posto, aonde está, aonde eu tenho colocado a minha esperança. Onde colocamos a nossa esperança quando nós falamos ou pensamos, por exemplo, sobre família, especificamente sobre a nossa família. Onde que está a sua esperança vis-à-vis a sua própria família? Quais as expectativas que alimentamos com respeito àqueles que vivem ao nosso lado? Quais as certezas que temos em relação ao trabalho, às responsabilidades como pai, como mãe, como irmãos? Qual a esperança dos filhos de, ao contemplarem as atitudes, as reações, a forma de viver dos seus pais? Qual é a esperança? Muitas das vezes, e todos nós aqui falhamos, somos humanos, né? Quero, aliás, encorajar você a vir ao estudo bíblico. Eu assisti uma parte aqui do estudo bíblico e fui muito abençoado. Aprendi, não é? Não, bispo, aprendi. Textos que já preguei tantas vezes, mas quando a gente senta, abre o coração, Deus sempre fala: quero encorajar você a vir ao estudo bíblico, né? Vai ser muito bom para você, vai contribuir para a sua vida, né? Eu tive essa oportunidade aqui, e aí foi falado, hoje a aula era sobre quem? Noé. Noé, isso mesmo, está no boletim também. Noé, não é? Então, Noé falhou também, embora ele fosse um servo de Deus, um pregador da justiça, essas virtudes dele são mensuradas, são declaradas na Bíblia, são ditas na Bíblia. Então, nós também, como pais, muitas das vezes, os filhos veem as nossas falhas, né? Eu citei a minha esposa aqui, a palavra da minha esposa sobre a sua ausência. Às vezes na igreja, alguém chega para a minha esposa depois de um culto e fala assim: ai, Kátia, ai, o bispo Miguel é maravilhoso, ai, o bispo é uma bênção. A Kátia faz uma pausa e diz assim: vai morar com ele, para você ver como é que é. Não é assim na nossa casa? Quanto mais próximo, quanto mais íntimo, né? É diante da minha esposa que eu sempre falhei, na intimidade, na liberdade, né? Não é que eu sou um hipócrita, né? Mas muitas das vezes a gente, o pastor,
né? Aquela pessoa, oi, amado, oi, tal. Aí chega em casa, a esposa pede uma coisa, não, pelo amor de Deus, não vou fazer nada, já estou morto, estou cansado. Às vezes os pais também são assim, né? Falham as nossas atitudes. Qual é a esperança dos filhos ao contemplarem as atitudes no sentido das falhas, né? As reações, muitas das vezes as nossas reações, né, são reações desproporcionais. Quantas vezes a gente faz uma famosa tempestade num copo d'água? Calma, não é assim? Você já percebeu que os frutos do Espírito, eles são nessa área da nossa vida? Mansidão, domínio próprio, né? Como é que nós precisamos disso? Mas muitas das vezes, mesmo sendo crente, muitas vezes escapa. Muitas das vezes a gente não tem paciência. Isso é um problema. Muitas das vezes a gente é precipitado. É um problema. A Bíblia nos exorta cuidado com certas coisas, porque essas coisas não terminam bem. A tendência não é ter um final feliz para precipitação, para impaciência. E muitas das vezes nós vamos sem querer, mas vamos derrubando a esperança. Muitas das vezes vai ficando aquela ideia assim, poxa, isso nunca vai mudar, esse meu pai nunca vai deixar de ser assim, meu pai nunca vai deixar de ter uma reação, minha mãe, ou meu esposo, a esposa. Todas essas questões e muitas outras devem estar, eu digo, presentes nos nossos corações, no que se refere a onde está a nossa esperança de acerto, a nossa esperança de cura, de mudança, de chegarmos àquele padrão das promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Palavra que nós lemos no início desta minha meditação. Olha que palavra tremenda, eu vou te abençoar, em ti serão benditas. Eu me esforço muito, eu acho que ser um abençoador da minha própria família já vai ser uma grande bênção. Se através da minha vida, a minha família, a minha esposa, os meus filhos e agora a minha neta, já falei para você que eu tenho uma neta? A neta é show de bola. Minha filha me mandou um vídeo ontem da minha neta, e eu estava na igreja de Caxias hoje de manhã e eu ainda peguei a minha neta chegando para o culto lá. Passou a minha neta cantando no carro uma música assim, um corinho. Eu e você, pra lá, pra cá, juntinhos. Conhece esse hino? É do Elimar Santos, esse hino. E ela cantando no carro, para minha filha gravando com o telefone, aí a minha filha perguntou assim, ô Giovana, quem que ensinou essa música? Ela falou assim, foi o meu vô. Que vô? Ela levou um tempinho e falou assim, Miguel, que me ensinou essa música. Eu fiquei meio confuso. Eu ensinei isso para ela, eu acho que não fui eu não, mas de qualquer maneira fiquei orgulhoso dela ter se lembrado de mim nessa hora, porque avô é um negócio especial. Enfim, e eu estou dizendo que todas essas questões e outras, elas devem estar no nosso coração. Isto para nós não seguirmos num período das nossas vidas carregados, sobrecarregados, eu diria, de coisas desnecessárias, coisas que destroem, coisas que apagam, coisas que derrubam as nossas certezas. Por isso, fazer um pequeno pensamento assim, onde é que eu tenho colocado a minha esperança em relação à minha casa, à minha família, aos meus relacionamentos, é muito importante a gente fazer essa avaliação, ou, se necessário, e eu digo para você, pessoalmente, muitas vezes para mim foi necessário corrigir, porque às vezes a nossa esperança está na nossa habilidade, a nossa esperança está na nossa capacidade, a nossa esperança está fora daquilo que, perguntados assim, e aí onde está a sua esperança? Sem pensar muito, está em Deus, mas na prática, muitas das vezes, ela não está. É importante lembrar que quando falamos de esperança, estamos falando de uma virtude
que pode ser comparada a uma flor. Ou seja, ela pode murchar de um momento para o outro, se ela não for cuidada. Quando você recebe flores, o que você faz? Você toma algumas providências. Para quê? Para que ela não murche rapidamente. Não é assim? A esperança é assim. A esperança é algo que nós precisamos cuidar para que ela, de repente, murche. Um dia a gente está cheio de esperança, de expectativa, no outro dia a gente quer desistir. O que aconteceu? Por que a sua esperança murchou de repente? É porque muitas das vezes nós não cuidamos, né? E a gente cuida da esperança ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. A gente cuida da nossa esperança, a gente mantém a esperança acesa, ou viçosa como uma flor, ou bonita, ou com esse brilho, através das nossas práticas espirituais, de buscar a Deus, de servir a Deus, de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de compartilhar, de estar em comunhão com aquelas pessoas que também têm esperança em Deus. Amém? Amém. Então, eu desejo nessa manhã comentar nesses nossos pensamentos duas experiências vivenciadas por dois personagens que ocuparam um espaço especial, creio eu, no projeto de Deus. Dois homens que não deixaram a esperança murchar. Fala para o teu irmão, não deixa a esperança murchar, irmão. Se você vai abraçar essa visão, que a minha família, a minha missão, o meu campo é a minha família, você não pode deixar a esperança murchar. Para que você se mantenha empenhado, ocupado, focado na sua missão, que é a sua própria família. Então eu quero compartilhar alguns pensamentos sobre esses homens, dois homens que fizeram o que precisava ser feito para não perder o alvo, o destino traçado por Deus para eles. Então eu penso que esses dois exemplos trazem lições importantes para esse tempo que eu e você estamos vivendo. Eu sei que em todos os tempos, desde a criação, os conflitos em família foram comuns. Todos nós sabemos que onde que aconteceu o primeiro homicídio, aconteceu dentro de uma família. Então, eu penso que os dias de hoje são marcados por uma situação muito singular. O alvo predileto das forças contrárias ao reino de Deus, ao diabo, tem sido a família. Tanto é que o apóstolo Paulo fez uma advertência a Timóteo, o seu filho, discípulo na fé, sobre os últimos dias, dizendo, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, dizendo assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Creio que com alguma regularidade você se coloca diante de Deus, agradecendo, pedindo para que Ele cuide do seu lar, para que Ele cuide da sua casa, para que Ele abençoe a sua família e de tudo o que envolve a sua casa. Eu creio que regularmente, você que é um cristão, que está aqui nesta igreja, que você faz isso: Senhor, abençoa a minha casa, evidenciando esse cuidado com a sua família, não é? Essa oração pela sua família. Então eu quero primeiro compartilhar com você a primeira experiência. Nós vamos encontrar aqui na vida de Abraão, ou Abrão. Logo após a sua chamada para ser pai de uma grande nação, Abrão, com 75 anos de idade, enfrentou um grande desafio. Ele enfrentou logo de início uma grande fome, onde estava
onde ele estava com a sua família. Em razão disso, ele teve que descer para outro lugar, para ir para outro lugar, que foi o Egito. Em seguida, ele é expulso do Egito e ele se dirige para uma região chamada região de Canaã. E nesse lugar, Canaã, ele tem mais problemas. Em razão da quantidade de gado que ele e o seu sobrinho Ló possuíam, eles tiveram que se separar. Quero que você veja como que Abrão lidou com esse delicado problema. Talvez você já conheça a história toda, mas quero relembrar e focalizar como ele trata. Então, em Gênesis 13:8 diz assim: então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, somos parentes. Eles não eram irmãos aqui no sentido de sermos da mesma família. Um era sobrinho, o outro era o tio. Quero que você me ouça. O que unia Abrão e Ló era bem maior, o que os unia era bem mais forte do que as coisas que os dividiam, do que as coisas que os separavam. Eles eram da mesma família, eles adoravam o mesmo Deus, eles vinham da mesma terra e se dirigiam para a terra da promessa, compartilharam da mesma prosperidade. Por que, então, permitir que uma competição por bens materiais destruísse a relação familiar? Por que permitir que uma bênção se transformasse numa maldição? Eu tenho uma maneira de resumir os meus problemas, dizendo assim: as minhas bênçãos são os meus problemas, os meus problemas são as minhas bênçãos. Não é assim? Os problemas que a gente tem, todos eles estão relacionados às nossas bênçãos. Você tem dificuldade no seu casamento? O seu casamento é uma maldição ou foi uma bênção para você? Meu casamento. Quantas irmãs aqui jejuaram e oraram para casar? Quero casar. Ou deu testemunho, Jesus me abençoou. Olha a minha bênção. Aí depois que está lidando com a bênção, está vivendo com a bênção, começa a ter problema, dificuldade. É justamente a bênção, aquilo que foi a bênção, aquilo que foi a resposta, aí começa a ter conflito. Então, as nossas lutas, elas estão em cima das nossas bênçãos. O que nós não podemos permitir, como Abrão não permitiu, é que aquela bênção prosperar. Eles prosperaram lá. Eles não saíram da sua terra com tudo que tinham naquele momento. Foi nas suas andanças para lá e para cá que aquilo foi avolumando, que os animais procriaram numa proporção que os tornou homens ricos. Então, aquilo começou a ser um problema, porque não tinha pasto, os pastores, não, aqui, essa água é para minha, eu sou responsável, os seus empregados, tinham já empregados, não davam conta de cuidar do que tinham. Então, por que permitir que esse problema, que a bênção, a prosperidade deles os separassem, colocassem eles em lados opostos, em que eles tivessem um conflito, um desentendimento? Por que permitir, eu repito, que uma bênção se transformasse numa maldição? Eu tiro lições disso, que eu tenho que ter lucidez e entendimento, e não permitir também isso na minha vida. Não permitir que uma bênção na minha vida, que ela se transforme numa maldição. A esperança de Abrão de ser pai de uma grande nação poderia ter terminado neste confronto, querido. Já parou para pensar nisso? Não, é minha, não, a terra é minha. Como é que é? Não, dá uma confusão. Vai que um dos pastores do Ló tinha uma metralhadora, né?
mata todo mundo. E o sonho, o projeto, e o que tem pela frente, e o futuro, e a promessa de ser pai. Você já parou para perceber isso, para notar isso? Qual é um velho slogan sobre não correr no trânsito? Perca 1 minuto na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Quantas coisas são enterradas, chegam ao fim por causa de uma atitude precipitada, desmedida, sem reflexão, sem entendimento, sem graça de Deus. Veja como o patriarca lidou com a situação tão incômoda. Gênesis 13:9. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Não vamos viver em conflito, em guerra, em competição. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Quantos aqui se lembram do caso da família Richthofen, lá em São Paulo? Uma filha de 15 anos arquitetou a morte dos pais por causa da sua herança. Um jovem ex-seminarista chamado Gil Rugai matou o pai e a madrasta pelo mesmo motivo. Os exemplos hoje se sucedem e eles estão aí na mídia. Tempos difíceis, queridos, nós temos pela frente. Abrão colocou em prática o que seria ensinado por Jesus tempos depois. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tá bom. Ló, meu filho, eu estou lembrando aqui que o meu filho se casou há pouco tempo, e eles estavam ontem lá na igreja, e ele estava com uma camiseta escrito Ló, e a esposinha dele com uma camiseta escrito V, Ló, V. Aí eu vi ele assim, mas pai, Ló. Aí eu falei, está errado, você devia estar assim, Ló, e na sua esposa devia estar esposa de Ló, não é? Não love. Bobagem, né? Estou aqui falando uma coisa tão boa. Tu vê como é que as coisas ficam na cabeça da gente, né? As boas e as não tão boas, as importantes e as bobas, as tolas. Então, se você deseja, querido, manter a paz, se você deseja, não apenas, Senhor, oh Deus, dá paz para minha casa, se você deseja manter a paz, a esperança em sua família, não lute a luta errada. Não combata o combate errado. Paulo termina a sua carreira dizendo, eu combati o bom combate. Isso significa que tem muito combate que é errado, tem muito combate que nós não temos que combater. E se os combatermos, vamos perder a fé, quer saber? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muitas das vezes a nossa fé é atingida, é esfriada, é esfarinhada, porque nós estamos combatendo um combate errado. Então, se você deseja, não lute a luta errada. Nada pode ser comparado à perda da paz, à perda da alegria, à perda da esperança. Não tem prejuízo maior. Eu aprendi, eu creio nisso, eu digo isso, e tem muita gente que acha que quem pensa assim é porque tem muito dinheiro. Não. Quem pensa como eu penso é porque dá a justa medida e a justa importância a dinheiro. Eu sempre aprendi e creio que o menor prejuízo sempre é o material. Sempre é o material. Você, quando nasceu, quanto que você tinha? Não tinha nada. Dinheiro, querido, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente luta, a gente consegue. Quem não tem Deus, quem não crê, tem a nossa fé, lá trabalha, luta, se esforça e consegue. Ainda mais você com Deus, ainda mais você com o Espírito de Deus na sua vida, né? Se você disser não, eu vou, você vai.
Eu estava vendo aqui a campanha de quilo. Você sabe que há 2 anos atrás, 80, 70 adolescentes da igreja que eu sou pastor levantaram 5 toneladas de alimento. 70 meninos, meninas, eles levantaram. Sabe por que eles levantaram 5 toneladas? Porque eles disseram assim: nós vamos fazer isso. Isso tem tanto poder. Eu aprendo sempre com isso. A igreja, vocês, nós, a igreja de Caxias, a de São Cristóvão, qualquer igreja, ela tem muito mais força, muito mais capacidade, muito mais poder do que ela usa, do que ela pratica. O pastor falou aqui: nós queremos levantar 1 tonelada. Fala para o irmão do lado: é mole, irmão. Fala para ele: é mole, 1 tonelada para nós? Para nós aqui? Não é não, irmão? É ou não é? Quantos nós somos aqui? 100 pessoas? Mais? Não. 1 tonelada dá quanto para 100 pessoas? 10 quilos? 10? Sei lá, faz conta aí. Eu fugi da escola muito cedo. Mole! Se você disser assim, se a gente decidir aqui que nós vamos dar 2 toneladas, nós vamos dar. Mas o que os garotos que não têm salário, não trabalham, como é que levantaram? Vou dizer para você: eles bateram de porta em porta. Eles pegaram carrinho de mão, de pedreiro, carrinho de obra, e bateram nas portas dos vizinhos dele: nós somos da Igreja Nova Vida. Isso aí ajudou a ser da Nova Vida. Foi. Porque teve muita gente que falou assim: da Nova Vida eu gosto, a Nova Vida eu vou dar. Gente que nem era da igreja. Não, Nova Vida eu acredito, é uma igreja boa. Eu vou contribuir. Os meninos levantaram em 3 semanas 5 toneladas. Tivemos problema para guardar no prédio, porque não pode botar 5 toneladas numa quina de um prédio. Bota 1 tonelada em cada quina. Coisa linda, né? Só adolescentes da igreja. Por quê? Porque eles foram bem motivados e disseram assim: nós vamos. Nós vamos aqui? Nós vamos mandar 1 tonelada lá, não sei para onde, vamos mandar ou não vamos? Sei, está com você. É a sua disposição, é a sua decisão. Porque essas coisas a gente consegue. Vamos lá, vamos lutar, vamos fazer, vamos dar. Tudo é possível, não é verdade? A gente tem que tomar uma iniciativa, a gente tem que enfrentar, a gente tem que se colocar diante das situações da nossa vida. Então, as coisas andam muito na base das nossas escolhas. Você já viu quanta miséria há? Quanta gente vivendo mal por causa de pensão, não é verdade? Por causa de uma pensão. Eu já aconselhei tantas pessoas da igreja: não, tal, eu fiquei com a pensão, mas se eu casar, eu perco a pensão, posso me juntar. Irmã, você tem Deus? Não tem Deus não? Tem, aleluia, que é isso, bicho? Então, Deus tem mais ou menos. Na teoria é muito fácil, na prática há uma certa distância. A irmã tem que crer. Ou a irmã fica feliz com a sua pensão e vai para a igreja todo dia trabalhar, socorrer, para não ficar dando problema para a sua família, né? Enchendo a paciência dos outros, cobrando. Tem gente que não fica cobrando: ninguém me liga, falando me liga. Vai fazer alguma coisa, irmã, liga para os outros, irmã. O que a Bíblia diz? Que aquilo que você quer que as pessoas te façam, aí você fica lá abestado, como diz o outro. Você fica lá esperando. Estou esperando, fulano vai me ligar. Mas não ligou. Fulano nem lembra de você. Não é que não gosta de você, não. É que a cabeça de ninguém tem condição de saber de tudo, lembrar de tudo. As pessoas falam: ô bispo, o senhor fez... Eu esqueci, irmão, não lembrei. Não lembrou de mim? Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Então, toma iniciativa, sai da retranca, vai para o ataque. Eu digo lá na igreja de Caxias é uma igreja mais numerosa do que a igreja de São Cristóvão. Tem mais pessoas lá. Então, irmã, a pessoa que o irmão fica doente, você vai no hospital. O outro fica doente, você vai visitar ele. No dia que você fica doente, todo mundo vai te visitar. Agora, tu não visita ninguém. Tu não se importa com ninguém. O dia que você tem uma necessidade, você quer que toda a igreja ligue para você? Acorda aí, irmão.
Você precisa tomar um remédio para a cabeça, isso não vai funcionar assim. Você quer receber o que você não deu? Você quer colher o que você não plantou? Você está na rota, no caminho da frustração, da confusão. Ah, mas que Deus não... Porque aí você vai achar que o pastor é errado, a igreja é errada, que na igreja não ama. Eu era pastor em Minas, éramos uma igreja menor do que essa, e uma moça veio falar comigo, muito tempo comigo lá, ajudando bastante, e ela veio toda crente. Ô, pastor, eu quero dizer que eu lhe amo muito, mas eu vou sair da igreja. Ah, por quê? Não, pastor, é porque aqui não tem amor. Ô, minha filha, aqui tem amor sim. Não, pastor, não tem. Tem. Não tem, pastor. Minha filha tem. Ah, não, é porque o senhor fica aqui, o senhor não sabe. Aí eu falei assim, aqui tem amor sim. Aí eu perguntei para ela assim, escuta, você está falando de quem? Quando você diz que aqui não tem amor, você está falando de quem? Eu estou dizendo que aqui tem amor porque eu estou falando de mim. Porque eu amo as pessoas aqui. Muitas das vezes, quando a gente pretensamente aponta uma falha da igreja, acorda, irmão, você está apontando a sua falha. Porque aqueles que estão nesta igreja e amam, nunca vão dizer que nessa igreja não tem amor. Por quê? Porque o irmão ama. O irmão ama o pastor, o irmão ama o outro irmão, o irmão ama... Aqui nessa igreja tem algum doido? O doido nunca se aponta, a gente que acha que o outro é doido, né? Lá na igreja de Caxias tem vários doidos. Eu amo os doidos. Eu estava dizendo para um pastor da igreja Maranata ontem, que é muito importante para os pastores terem doidos na igreja. Por quê? Porque os doidos são aqueles que dizem o que os outros têm coragem de dizer. Viu, pastor? Se tu não tem, arruma aqui uns doidos. Lá em Caxias eu tenho vários. Eles chutam a minha canela, eles jogam as coisas na minha cara. E eu nunca me absolvo de primeira. Eu nunca digo assim, fulano é doido. Eu falo assim, rapaz, não é que eu acho que esse irmão não é doido não, hein? Eu acho que ele é profeta, eu acho que ele tem discernimento. Então, se você ama, há amor na igreja. Você vai falar de você. Não, na minha igreja tem amor sim. Por quê? Porque eu estou lá, porque eu trago quilo, porque eu participo, porque eu me importo, porque eu quero o bem das outras pessoas, porque eu oro. Não oro só por mim. Amém, irmão? Amém. Então, é tão importante essas coisas. Assim também na nossa família, na nossa casa. Né? O que é mais importante? Dinheiro. É mais importante aquilo. Dinheiro é uma coisa tão... Todos nós precisamos. Tudo que nós estamos fazendo aqui nesta manhã envolveu dinheiro. Você está aqui, envolveu dinheiro. Passagem, roupa, gasolina, sola de sapato, se você veio a pé, mora perto da igreja, você sempre gasta. Então precisamos disso, não é verdade? Mas a gente tem que ter uma medida dessas coisas, tem que saber o que é mais importante. Não é verdade? A gente tem, o bispo Roberto dizia que o bom é inimigo do melhor. Quantas vezes a gente fica no bom? Tá bom, não mexe. Time que está ganhando, não mexe. Então, a gente vai muito para essas coisas de conforto. Isso passam a ter pesos e distorcer a nossa até vida espiritual, porque agora nós passamos a defender certas coisas e muitas das vezes perdemos o novo, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer acrescentar na nossa casa. Quero que você observe. Que hora que termina, pastor? Meio-dia. Tem 10 minutos para falar desse e do outro, né? Vou terminar. Observe que Abrão não abandonou seu sobrinho. Esta separação entre os dois não foi uma separação litigiosa. Por causa de Abrão. Por causa da decisão dele. Não, filho, vem aí. Você conhece a história toda? Ele olhou lá para a Campina do Jordão, caprichada. Pensou só nele. Não, eu quero ir para cá. Tá na bênção, cara. Vai para lá, eu vou para cá. Não é? Ela não foi litigiosa.
Abrão deixou que Ló escolhesse o lugar para morar. Tanto é que tempos depois, a região onde Ló estava, com a sua família, foi invadida. E Ló e todos os seus foram levados prisioneiros, cativos. E o que fez Abrão? Você sabe? Abrão podia ter feito nada. Problema, quem mandou? Eu não mandei você para lá. Você que escolheu. Ele podia ter, né? Deus te dê misericórdia de você. Clama a Deus aí, ó. Usa a sua fé, usa os seus rebanhos. Dá teu jeito, se vira. Afinal, não foi Ló quem escolheu aquele lugar? Não foi Ló que quis ir para aquelas bandas? Ele não havia se separado? Eles não haviam se separado? Mas não foi assim que Abraão tratou a sua família. Não foi assim que Abraão tratou o seu irmão, o sobrinho, o seu parente. Gênesis 14, 16 diz: quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição dos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuíam, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. A gente lê o versículo, como é que você interpreta a leitura desse versículo? Pô, moleza, tranquilo, simples, vapt-vupt. Mas observe o seguinte, para Abrão, para livrar Ló, ele teve que caminhar com os seus homens cerca de 250 quilômetros. E 250 quilômetros, na época, não era uma distância comum que se vencia em algumas horas, dentro de um carro, com ar-condicionado, numa estrada asfaltada. Ele saiu de Manre e foi até Dan. Pense no cansaço dos homens, pense nos gastos, pense no tempo que Abrão dedicou nesta empreitada. E pense no sacrifício que ele fez, deixando toda a sua família sem proteção. Os seus rebanhos, a sua família, a sua esposa. Ele foi com os 300 treinados, ficou lá, os mais idosos, os mais assim, lá ajudando, mas não tinha uma proteção se fossem atacados, mas ele fez. Tudo para resgatar um parente de uma situação difícil. Quantas situações similares nós temos encontrado nas famílias de hoje, irmãos? Pessoas dependentes de drogas, situações financeiras que têm provocado discussões, divisões, situação de pais que, em razão de idade, sofrem pela perda de espaço, homens que mudam, nomes que mudam, mas os problemas, eles são os mesmos problemas. Quantas situações? Eu digo para você, não deixe a esperança de dias melhores se desvaneça. Não deixe que a esperança de uma situação de restauração, de cura, de mudança, de livramento, de libertação, desapareça diante dos desafios. Olhe para a sua família com carinho e lute por ela. Amém, meu irmão? Faça isso. Eu sei que eu não vivi muitas coisas na minha família, e eu peço a Deus com humildade que Deus me livre de passar. Mas todo mundo está sujeito, não é? Como é que o nosso olhar muda, não é verdade? Por que o nosso olhar muda? O filho maravilhoso, aí o menino se envolve com as drogas, a gente começa, parece que deixamos de amar, deixamos de sofrer, deixamos de lutar, de acreditar, né? Largamos a própria sorte. Quer? Você quer? Então vai. Não pode. É seu filho, é seu sobrinho, como Abrão fez. Não, ele escolheu. Não, agora, não. A gente tem que ter não temos que resgatar nós que somos crentes, irmão. Nós que servimos a Deus, nós que cremos no poder de Deus, nós que gostamos de dizer que para Deus nada é impossível. Muitas das vezes, diante dos nossos desafios, dos menores, a gente já está morrendo, já está entregando
já está jogando a toalha, já está desistindo. Não é verdade? Então, é preciso que essas coisas estejam no nosso coração. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, quando preguei isso, eu falei assim, irmãos, quantas pessoas hoje citam versículos que não tem mais significado nenhum? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, aleluia. E aí, leia lá o que o Samuel fez com esse negócio todo. Eles fizeram um compromisso, eles marcaram, ele marcou aquele lugar com uma pedra. Ele botou a pedra, eu preguei sobre isso, ele botou a pedra diante de um carvalho. Mas o que tem de o carvalho de especial? É porque o carvalho é uma árvore grande. Ele colocou aquela pedra marcando esse compromisso para sempre que ele passasse por ali, ou o povo passasse por ali, ele de longe, ele podia ver o carvalho. O carvalho era um ponto de referência onde estava a pedra que simbolizava aquele compromisso. A pedra não ia sumir, não ia murchar, a pedra estaria sempre lá. E sempre que passasse lá, ele ia dizer lá, eu e minha casa serviremos, eu tenho um propósito aqui. Eu estou numa palavra de fé, eu estou numa crença, eu abri a minha boca diante de Deus para fazer um compromisso. Por que você usa uma aliança? Para se lembrar, mas a gente vai esquecer? É verdade, dependendo da mulher e do marido, você nunca esquece que você é casado, né? Mas é para lembrar que você tem uma aliança com uma mulher, com um homem. Não é verdade? Aqui, eu sou casado. É para as outras pessoas também, ele já tem. É para, né? Se bem que os tempos são diferentes, né? Hoje, mas era para isso. Era para as outras mulheres, assim, já perdi esse para alguém, esse já tem dono. Hoje não funciona muito assim não, né? Mas uma marca, uma aliança que foi feita, um sinal, uma lembrança. Então eles fizeram essa aliança com Deus, esse propósito. Você não pode se esquecer disso. Então, quando tiver um problema, deixa para lá, quer ir para o inferno, vai. Não! Um dia eu abri a minha boca diante de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou me lembrar, esse ano nós fizemos lá em Caxias, nós fizemos a nossa pedra, é a ceia do Senhor. Todo mês nós tomamos a ceia. Então, a nossa pedra sobre esse voto da virada é a ceia do Senhor. Então, esse ano, toda vez que nós tomamos a ceia, pegamos o cálice, nós nos lembramos que no dia 31 de dezembro nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer tudo. Eu vou ser fiel, eu vou orar, eu vou me dedicar, eu vou amar, eu vou ter paciência, eu vou lutar para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Então não deixe que a esperança de dias melhores desapareça. Olhe para a sua família com carinho, lute por ela. A nossa família é um presente de Deus. Cuide bem dela. Outra experiência, rapidamente, espero, aconteceu na família de Davi. E esta é uma lição delicada e dura de aprender, mas que precisa ser colocada em prática se desejamos manter a nossa esperança viva sobre a nossa missão, a nossa família. Ela fala da inclinação tão comum no coração das pessoas de julgar, de criticar, de desprezar os outros, sem uma razão plausível. Essa história começa com a tentativa de Davi em levar de volta a arca do Senhor que estava nas mãos dos filisteus. Na primeira tentativa, Davi não conseguiu realizar o seu desejo. Você conhece também a história, um dos ajudantes morreu ao tentar segurar a arca. Segundo Samuel 6,9, diz, naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? E ele acabou desistindo. Levou-a para a casa de Obed-Edom. E durante 3 anos, a arca ficou na família de Obed. Lembre-se que a arca representava a presença de Deus. Por isso, a casa de Obed-Edom foi abençoada naqueles 3 anos em que a arca estava guardada, depositada na casa dele.
Mas depois de 3 meses, Davi, seguindo recomendações dos levitas, conseguiu levar a arca para a sua cidade, Jerusalém. A alegria foi tremenda, foi contagiante. O povo cantava entusiasmado, dançava, sacrifícios eram feitos em louvor a Deus. Para você ver aí o estado de euforia, de gozo que dominava o coração do povo, segundo Samuel 6:13 até o 15, diz: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Quando a festa terminou, Davi tomou uma decisão. Segundo Samuel 6:20, voltando Davi para a sua casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje. Bonito papel que você fez, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Em outras palavras, na Nova Versão Internacional, Mical disse: que palhaçada é essa? Está querendo aparecer? Que maluquice é essa? Para que Davi foi para sua casa? Para levar, para abençoar a sua família. Você sabe o que é ironia? Todo mundo aqui sabe. Ironia é a arte de zombar, de criticar, de censurar algo ou alguém com um sorriso no rosto. Que bonito. Quer dizer o contrário. Não é? A pessoa irônica diz uma coisa quando na verdade gostaria de dizer outra ao contrário. Não é isso? Muitas vezes essas afirmações irônicas, bem vestidas de uma meiguice, de uma candura, de uma aparente bondade ou vontade de ajudar. A intenção de Davi era levar sua alegria, seu entusiasmo, sua gratidão para dentro da sua casa, para toda a sua família. Afinal, ele conseguiu levar a arca do Senhor para perto da sua família. Mas nem todos os que fazem parte da nossa família pensam da mesma maneira. Por que Mical não saiu de casa para se juntar a Davi? Por que Mical não foi se juntar ao povo e comemorar a volta da arca? Por que ela não estava lá celebrando? Por que ela não estava lá cantando? Ela preferiu esperar o esposo voltar para mandar as suas setas irônicas, para destilar o seu veneno. Jogou um balde de água fria no coração do esposo. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que ela ganhou com a sua ironia? Você sabe? Por acaso, alguns de vocês sabem o que Mical ganhou com isso? Não sabe? Está na Bíblia. Mical matou a esperança de ter filhos com Davi. Segundo Samuel 6:23, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Esses 2 exemplos, estas 2 experiências nos ensinam a olhar para a nossa família com outros olhos. Eu não vou aqui tentar acertar ninguém ou citar exemplos, mas tenha atenção, querida irmã. Quantas vezes você joga um balde de água fria? Querido,
Tenha cuidado com isso. Quantas vezes a esposa faz algo para melhorar, e você joga um balde de água fria. Sei que palhaçada é essa? Está torrando meu dinheiro. Aí, o dinheiro, né? Dinheiro. Não é verdade? Então a gente fala, a gente prega, a gente faz campanha, a gente ora, mas chega lá, na nossa missão, nas nossas atitudes, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente não dá o fruto que se esperava, a gente não tem a atitude que era esperada de alguém que anda na presença de Deus, que serve a Deus, que conhece, que ouve a palavra de Deus, né? Precisamos ter mais a mulher sábia. E como é que se traduz esse versículo? A mulher sábia, ela edifica, ela constrói a casa. Não a casa só, o prédio, as panelas, mas o relacionamento da família. Ela edifica, ela constrói. A mulher sábia. Eu sempre admirei muito a minha sogra. Minha sogra era uma mulher sábia. Ela já faleceu. Uma mulher que sabia. Ela era esperta. Ela sempre deu razão para mim, nunca deu para a filha. Aí, esperta. Esperta. A filha é filha. Não é verdade? A filha aguenta, mas o genro não sei quem é esse cara. Então, ela sempre diz assim, o seu esposo está certo. E eu ficava olhando para a minha sogra, essa minha sogra está me enrolando bonito. Ela é sábia. Durante muito tempo, meu sogro foi afastado da igreja. Minha sogra sempre teve sabedoria com essas coisas. Agiu de uma maneira sábia. Não levava os problemas da igreja. Ele nunca compartilhava com meu sogro. Não, meu sogro não queria mais ir para a igreja. Quantas vezes não tem sabedoria? O marido não é crente, você chega lá e deu uma confusão lá na igreja, o irmão fulano. Aí o maridão, sabendo, esses crentes, todos os hipócritas, se afasta mais. Tem sabedoria. Sabedoria nessas coisas, né? Você sabe, irmão, um grande problema. Já acabou? Já. Um grande problema na família de todos nós aqui se chama comunicação. Essa é uma área complicada pra caramba. Todos nós falhamos. Vocês que são casados já passaram por isso. Tenho certeza. Poxa, não, você falou. Não falei, você falou. Vai para onde? A tua mulher diz que você falou uma coisa. E você jura com a mão na Bíblia que nunca falou. Para onde que vai? Comigo isso aconteceu só umas 200 vezes nos meus 34 anos de casado. Não é? Comunicação. Às vezes você não sabe fazer. Às vezes não sabe abordar. Não é? Uma vez eu fui numa igreja e ensinei as mães como que arranca dinheiro do marido lá. Eu não vou fazer isso aqui hoje porque não tem mais tempo, já está no final. Essas mulheres. Mas isso foi uma ilustração como que às vezes falta sabedoria, não é verdade? Falta sabedoria. Por que você não trata mais o seu esposo como você tratava quando era namorado? Outro dia eu cobrei da minha mulher. Quando a gente era namorado, ela escreveu um bilhete para mim, escreveu assim, meu italianinho querido. Olha que coisa linda. Nunca mais me chamou de meu italianinho querido na vida. Por quê? Por que a gente perde? Já casou, já é marido. Não deixa esse negócio virar uma bagunça, não. A gente deixa virar bagunça. A intimidade, a liberdade. Né? Então, tem gente que acha bonito, né? Mas a gente tem que preservar certas coisas. Então, estava eu dizendo, eu perdi uma vez num culto um irmão da igreja. Eu acho que não era muito irmão, não tinha perdido ele. Mas por que eu falei assim no culto? Que o homem é bobo demais.
Eu falei assim, eu se fosse mulher, com tudo que eu sei sobre homem, eu ia deitar e rolar. Eu ia controlar e mandar no marido. Porque marido, o homem é um bicho bobo mesmo. O homem é um bicho barato de levar ele. Agora, você tem que saber como é que você age, irmã. Vai querer ir mano a mano com o marido, dá tudo errado. Vai querer ser... O homem fica, até o marido calmo, fica nervoso. Não é assim. Então, como é que é a vida depois? Eu estava dizendo sobre esse negócio de como é que você pede dinheiro para o marido. Como é que é? Chega em casa, querida, cheguei, a janta, tá lá no fogão, pega lá. Você já começa a tratar o cara mal. Como é que as mulheres fazem? O sujeito gosta de comer, sei lá, macarrão, gosta de comer dobradinha. Tu faz a dobradinha para ele, não quer deixar o cara comer? Olha, já está botando muito, já está comendo, já está tribulando o cara na mesa ali. Já. Faz a comida que ele gosta. Aí eu ensinei para as irmãs, irmã, quando o sujeito chegar em casa, você vai lá, bota o prato para ele, querido, vou botar para você, fica ali, bichinho está comendo, você está ali do lado dele, ali olhando. Aí você fala para ele assim, aí você tá bom, tá ótimo, você quer mais, aí o sujeito fica animado com isso, você quer mais um pouco, entendeu? Aí quando o sujeito estiver bem assim, animado, você vai por trás dele, passa a mãozinha assim por cima do pescoço dele, abraça ele por trás e vai no cangote do sujeito e fala assim, meu amor, me dá 50 reais. O sujeito fala assim, pega na minha carteira. O cara já está entregue, irmão. Mas você não trata ele bem. Você não dá um paparico para ele. E o que você só fala com ele? De dinheiro. O sujeito chega em casa, quer jantar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, você não me deu dinheiro. O sujeito não aguenta mais falar de dinheiro. Você só fala de dinheiro para ele. Dá uma examinada aí, irmã. As suas últimas conversas com seu esposo, hein? Se não foi só pedir, o sujeito não aguenta. Você tem que investir. Tem uma estratégia. E nós, bispo, e os homens, como é que fica? Nunca tenha dinheiro na carteira, né? A solução... A solução é você vai, pega lá, chega lá, não tem nada, minha querida. Vamos orar agora para melhorar, não é? Te contar, eu não queria contar isso, vocês esqueceram de tudo que eu falar, só vão ficar com essa história do final na cabeça, né? Amém, vamos terminar mesmo. Queridos, nós temos uma responsabilidade com a nossa família. Nós temos. Cada um de nós. Que ninguém abrigue a ironia em relação aos que vivem perto da gente. Vamos vigiar isso, vamos fugir disso. Vamos andar na verdade, vamos respeitar, vamos fugir disso. Vamos dizer, olha, e não usar isso não faz parte da nossa vida. Isso não faz parte do nosso relacionamento. Amém, irmãos? Que as distâncias não tirem de nós a disposição de trazer todos para perto de nós. Se afastou por qualquer razão. Vamos manter o coração esse sentimento e que também a igreja, não é, nós aqui como família espiritual, que a gente conte com essa disposição. Que a alegria de um seja a alegria de todos. Que a luta de um seja a luta de todos, do outro. Alguém fez essa pergunta recentemente. Estranhamente, às vezes, você sabe qual é a nossa maior dificuldade na igreja? É de se alegrar com os que se alegram. E isso é uma coisa ruim. Normalmente nós somos, pelo sentimento, mais dados a chorar com os que choram. Tem isso? Tem muitos aqui que não podem ver alguém chorar, que sem saber porque o outro está chorando, também chora. É mais tocado. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com
os que se alegram. E como é que você vai se alegrar com os que se alegram? Como é que eu vou conseguir isso? Só se você amar aquela pessoa. Só tem uma maneira de se alegrar com os que se alegram, é amando aquelas pessoas. Eu me alegro muito com todos os irmãos da minha igreja lá. Acho tão legal quando eles compram um carro e querem me mostrar. Que legal, que bênção, que alegria, não é? Eu sempre brinco com os irmãos. Não, bispo, o carro, se o bispo precisar, tá bom. Entro no carro, ligo o carro. Então, muitas das vezes a gente não consegue se alegrar com o irmão que está alegre. Está alegre porque conseguiu uma bênção, porque passou, porque foi abençoado. Muitas das vezes evidencia-se outros sentimentos. Rotulamos a pessoa, né? Ruim. Fulano quer aparecer. Fulano está se exibindo. Se alegrar com os que se alegram. Você faz isso com seus filhos que você ama. Você faz isso com todo mundo que você ama. Que bom, que maravilha. Então, que a gente possa cuidar destas coisas, que a gente possa saber que a importância das nossas atitudes, tanto de lutar, buscar, quanto de também não desprezar, valorizar, cuidado, atenção. Amém, irmão? Alguma coisa eu sempre vou precisar mudar na minha casa. Estou casado há 34 anos com a mesma mulher, mas ela não é a mesma mulher. Ela está casada com o mesmo homem, mas eu não sou o mesmo que ela se casou. Eu casei com ela, ela tinha 20 anos. Ela tinha outras necessidades, ela tinha outra visão. Ela é outra mulher. Por isso que a gente tem que estar todo dia conhecendo, entendendo, suportando. Vamos orar. Tem alguma coisa que você entende e precisa mudar? Pede graça de Deus. Pede força para Deus. Olha, e nunca peça para Deus mandar um anjo lá na sua família para ajudar. Precisa que um anjo venha aqui para abrir a cabeça. Não. O anjo, Deus já colocou lá que é você. Você que é o anjo que está lá na sua família. Você que tem acesso ao seu esposo, você que tem acesso à sua mulher, você que dorme na mesma cama, você que é a pessoa, o agente de Deus para falar as coisas certas, para ter as reações certas, para dizer assim: eu e minha casa vamos servir a Deus. O meu esposo, a minha esposa vai ver na minha vida: Senhor, usa-me, Senhor, me dá graça, generosidade. Ser crente, sincero e fervoroso, não tem que ser uma mulher mal-humorada. Aleluia. Sai, diabo. Que diabo? O que você está fazendo, irmão? É porque eu estou cheio de Deus. Mas com essa cara, entendeu? Diferente, doçura. Viu, irmão? Não, mas eu sou assim mesmo. Sou Paraíba, cabra macho. Mas ser alegre não quer dizer que você vai deixar de ser cabra macho. Ser gentil, ser generoso. Vai ganhar, conquistar. Amém? Vamos mudar o que precisa ser mudado. Vamos responder aquilo que Deus está falando no nosso coração. Curva a sua cabeça, fecha os olhos. Fale você com Deus. Não espere a minha oração. Você já recebeu de mim a palavra que Deus colocou no meu coração. Agora é você que fala com Deus. É você que, antes de sair daqui, quem sabe você possa, com toda a sua consciência, abrir sua boca com fé nesta manhã, de todo o coração, e dizer: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ajuda-me. Pai, eu peço que o Senhor coloque de volta no caminho. Eu peço que o Senhor restaure a disposição, a minha irmã, meu irmão, que estava indo lutar para socorrer, para livrar esse parente, mas parou no meio do caminho, mas que não, a sua esperança não chegou a levá-lo à vitória, à libertação desta pessoa. Pai, que esta pessoa retome esse caminho nesta manhã, faça uma revisão na sua decisão, ao invés de desistir, que saia daqui dizendo: eu não vou desistir, Senhor, eu vou lutar, eu vou buscar, eu vou gastar tempo, energia, eu vou fazer tudo, Senhor. Eu vou dizer as palavras que eu tenho que dizer. Pai, em nome de Jesus, a gente não abra mão de ninguém, Pai. Em nome de Jesus, que a gente remova da nossa casa, da nossa maneira, toda e qualquer ironia, desvalorização. Pai, em nome de Jesus, traz cura, traz vitória, traz libertação, traz transformação. Que nós sejamos aqueles que voltam com os feixes, que voltam com a rede cheia, aleluia. Aqueles que voltam contando: olha, Deus agiu, Deus moveu, Deus operou na minha casa. E às vezes, Senhor, não é o versículo na mesa, às vezes é o abraço, às vezes é a palavra de carinho, de reconhecimento, às vezes é a palavra de gratidão. Restaura, Pai, a amizade, o carinho. Nos livra desta secura, desta aridez, Pai, de ações, de emoções, Pai. Manifesta o Teu poder. É certo que o Senhor pode fazer muito mais do que nós estamos orando e pedindo. Que a Tua bênção seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus, de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse amor que é derramado nos nossos corações. Glória ao Teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto essa manhã. Glória ao nome do Senhor, irmãos.